Olá, bom dia, bem-vindos às conferências do Centro. O tema hoje é Produtos Endógenos, o rosto dos territórios. E para dar início à ação de abertura, passo a palavra à Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázar, Célia Marques. Obrigado. Muito bom dia. Cumprimento de forma especial o Sr. Secretário de Estado do Comércio, Serviço e Defesa do Consumidor, Engenheiro João Torres. Cumprimento o Sr. Administrador da Territórios Criativos, Dr. Luís Martins. Cumprimento os oradores, que são muito bem-vindos a Alvaiázar, Dr. Rui Miguel Nabeiro, CEO da Cafés Delta, Maria Inês Batista, Presidente da Confraria do Xíxaro, o prezado colega Paulo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal do Fundão, Humberto Rocha, Presidente da Promerte e o António Trigueiros Dragão, Administrador das Fábricas Lusitana. É um prazer enorme recebê-los aqui em Alvaiázar e, se me permitem, antes ainda de falar um pouco sobre este tema, gostaria de agradecer o desafio que a Territórios Criativos nos lançou ao município de Alvaiázar e que de imediato aceitámos, pois consideramos que todos os desafios são bem-vindos e todas as iniciativas que promovem Alvaiázar e que destacam Alvaiázar na região centro são sempre muito positivas. Por isso, agradeço a Territórios Criativos por nos ter lançado este desafio para nos associarmos a esta iniciativa. Dar as boas-vindas a Alvaiázar, porque alguns de vós não conhecem este território, mas é com enorme prazer que vos recebemos aqui e que os convidamos a regressar mais vezes, pois realmente este é um território que é uma boa imagem e uma boa marca daquilo que é hoje o tema desta conferência. Alvaiázar é a capital do Xíxaro e até aqui, neste tema, se vê a importância que os produtos endógenos têm para os territórios, porque Alvaiázar é realmente uma boa imagem e uma boa referência nesta matéria, uma vez que tem utilizado o seu produto âncora, o seu produto de referência, para precisamente fazer marketing territorial e destacar este território na região centro. Por isso, desejo uma excelente sessão, uma excelente iniciativa. Obrigada a todos pela vossa presença e um resto de bom dia em Alvaiázar. Muito obrigada. Muito obrigado. E mais uma vez, os Territórios Criativos estão de braço dado com a Câmara Municipal de Alvaiázar no fomento do empreendedorismo e a estimular a atividade empresarial. Hoje, nas conferências do Centro, o tema, como já referi, é Produtos Endógenos, o rosto dos territórios. Iremos ter a partilha de experiências, estudos de caso e a visão dos nossos oradores sobre o futuro que aí vem. Esta é a primeira conferência, mas teremos várias. A próxima, adiante já, que será sobre os desafios e as oportunidades das Smart Cities, as cidades inteligentes, as cidades que já não são do futuro, mas sim do presente. E contará com vários intervenientes, várias pessoas a participarem, no sentido de fomentar e estimular a reflexão sobre estes temas. Sendo isto, vou passar a palavra ao Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres. Obrigado. Muito bom dia a todas e a todos. Permitam-me que cumprimente muito especialmente a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázar, que cumprimente também os organizadores desta iniciativa e muito em particular o Luís Matos Martins, e que dirija uma saudação muito franca e muito sincera também a todos os participantes nesta que é a primeira edição das conferências do Centro, e gostaria, sem particularizar nenhum cumprimento, de evidenciar ou de sublinhar a natureza ou o papel absolutamente insubstituível que autarcas, que organizações com uma natureza associativa e que os empresários têm para a dinamização daquele que é o tema fundamental desta sessão. Quando nós falamos em produtos endógenos, falamos numa grande variedade de produtos. Falamos tipicamente de produtos alimentares,
provenientes da terra e do mar, mas cujo processo produtivo, cujo processo de transformação lhes aporta um valor acrescentado, lhes aporta muitas vezes, identidade que é absolutamente fundamental para a dinamização dos nossos territórios e da nossa economia local. Aqui mesmo em Alveiazer, temos o exemplo do Xíxaro. Na região centro, em todas as regiões do país, inclusivamente nas nossas regiões autónomas, podemos encontrar produtos endógenos de excelência. Produtos que são muito importantes em múltiplas perspectivas, propondo-me eu reforçar ou evidenciar algumas das principais razões pelas quais hoje, mais do que nunca, e diria que até particularmente neste contexto singular e excepcional que atravessamos, de pandemia, que hoje, como dizia, faz mais do que nunca sublinhar e reforçar. Em primeiro lugar, nós temos de promover ou de acentuar uma reflexão sobre a importância das cadeias curtas de distribuição no nosso país. E quando falamos em cadeias curtas de distribuição, isto não significa que nós venhamos a conseguir reequacionar todo o modelo de distribuição de produtos, em particular de produtos alimentares, mas se há algo que esta pandemia comprovou, é a importância da autonomia estratégica dos territórios, sejam eles países, sejam eles regiões, para fazer face àquelas que são as necessidades mais básicas dos nossos cidadãos, designadamente quando nos referimos a produtos de natureza alimentar ou mesmo a géneros alimentícios. Desse ponto de vista, aquilo que hoje sabemos mais do que nunca é que é muito importante valorizar e promover a economia local. Valorizar e promover, portanto, os nossos produtos endógenos. Uma outra dimensão que eu gostaria de sublinhar prende-se também com a necessidade de promovermos os desígnios da coesão social e da coesão territorial. E para promovermos estes desígnios, num contexto em que enfrentamos, enquanto país, tantos desafios, designadamente do ponto de vista demográfico, é muito importante percebermos de que forma cada território pode dar o melhor de si a uma estratégia comum, coletiva, de desenvolvimento económico e social. E para podermos propulsionar, para podermos alavancar o contributo de cada território do nosso país, porque cada um dos mais de 300 municípios do país já dá, mas pode dar muito ao desenvolvimento económico e social de Portugal, temos de encontrar estratégias, ecossistemas de inovação, por forma a acrescentar valor àquilo que é feito pelas nossas gentes, pelas nossas comunidades, promover esses mesmos produtos e levá-los não só àqueles que são os consumidores mais próximos desses locais de produção, como sempre que possível, levar mais longe esses produtos e criar cadeias de distribuição organizadas, de escala curta, mas quando possível, também de escala mais prolongada, de escala mais distante, por forma a promover esses mesmos produtos e a trazer ou a dar-lhes a conhecer novos mercados. E, portanto, esta segunda dimensão que eu gostaria de enfatizar prende-se com a necessidade da promoção de os produtos endógenos deverem também corresponder, e correspondem, diria que por natureza e definição, a esse desígnio comum, a esse desígnio coletivo de promover a coesão social e a coesão territorial, como há pouco mencionei, num país que tem tantos desafios pela frente, desde a digitalização até ao desafio demográfico, sem esquecer um outro que está associado a estes, que tem a ver com a redução das desigualdades. Uma terceira nota que gostaria de partilhar sobre a importância da promoção dos produtos endógenos prende-se com o seguinte: nós precisamos de apostar na inovação, na investigação e no desenvolvimento no nosso país e temos hoje uma rede absolutamente notável de instituições de ensino superior,
sejam elas de natureza, independentemente da sua natureza, podemos falar do ensino superior universitário, do ensino superior politécnico. Temos um vasto conjunto de instituições educativas, formativas, de investigação, que são de referência, e sabemos bem que todo esse valor académico, científico, mas também de transposição desse conhecimento, por vezes mais teórico, para uma realidade mais prática, é absolutamente decisivo para vencermos aqueles que são os grandes desafios que enfrentamos enquanto país. E desse ponto de vista, colocar à disposição dos territórios, dos seus mais variados produtos, esse conhecimento, essa capacidade de inovação, essa energia criativa, é algo que necessariamente nos deverá conduzir para um espectro ou para um estádio em que muitos dos nossos produtos endógenos poderão dar um salto qualitativo naquela que é a sua abordagem de mercado, que eu penso que é hoje também mais importante do que nunca. E desse ponto de vista, gostaria, portanto, de vos transmitir que a valorização dos produtos endógenos é uma grande prioridade para o 22º Governo Constitucional. É, aliás, uma prioridade repartida por diferentes áreas governativas. Por áreas governativas que trabalham em conjunto, que trabalham na perspectiva da agricultura, trabalham na perspectiva da economia, trabalham na perspectiva da digitalização, diria que até de forma um pouco mais transversal, mas trabalham também para a promoção destes produtos. E no que diz respeito à promoção, o Ministério da Economia, entre outras, tem uma responsabilidade muito precisa. É por isso que nós acreditamos muito em programas e em iniciativas como, por exemplo, poderia aqui mencionar o programa Portugal Sou Eu, que é um programa que se propõe reconhecer aqueles que são os nossos produtos ou os produtos que têm uma incorporação de valor acrescentado nacional tipicamente superior a 50%. Para, com isso, podermos também melhor comunicar aos portugueses, e diria que hoje em dia não apenas aos portugueses, como também a todos aqueles que nos visitam ou que procuram os nossos produtos, para podermos afirmar junto destes públicos que aquilo que é português é de facto bom, aquilo que é português é de facto absolutamente excepcional. E desse ponto de vista, eu penso que nós devemos ter um grande orgulho na nossa economia e no caminho que temos trilhado. Eu não tenho uma noção precisa da forma como era ou como seria encarada a imagem dos produtos portugueses há 40, 50 anos atrás. Mas tenho a certeza que ao longo das últimas décadas, e particularmente ao longo dos últimos, diria que 20, 30 anos, aquela que foi a rota que coletivamente trilhamos para a valorização dos nossos produtos em geral foi absolutamente notável. E para que isso tivesse sido possível, foi insubstituível, foi imperativo o esforço dos empresários, o esforço quer seja dos produtores, quer seja daqueles que transformam e acrescentam valor à nossa produção, e foi também absolutamente decisivo o apoio, o empenho, o engenho dos nossos autarcas e das nossas mais diversas instituições, sejam elas de natureza associativa ou, de alguma forma, do campo da investigação, ou do conhecimento e da educação. Quero, uma vez mais, agradecer o convite para aqui estar hoje presente. É com muito gosto que me desloco a Alveázer e é, espero eu, com muito gosto que aqui voltarei a deslocar-me, porventura, num momento em que as restrições com as quais hoje lidamos não sejam exatamente as mesmas, assim todos seguramente esperamos. Mas queria transmitir-vos uma palavra de confiança e uma mensagem-chave que no fundo sintetiza aquilo que tive a oportunidade de partilhar convosco. Hoje, mais do que nunca, precisamos dos nossos produtos endógenos. Hoje, mais do que nunca, sabemos que é com os produtos endógenos, com a sua valorização e com a sua promoção,
que vamos ultrapassar este momento muito difícil que estamos a viver do ponto de vista de saúde pública, mas também do ponto de vista económico e social. Muito obrigado. Bem-vindos aqui à primeira conferência do Centro, intitulada Produtos Endógenos, o rosto dos territórios, e para conversar comigo sobre esta temática vou começar por convidar a Maria Inês Batista para se juntar a nós, Presidente da Confraria do Xíxaro, Paulo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal do Fundão, e Humberto Rocha, consultor da Promerte, Agrupamento de Produtores de Bovinos Mortolengos. Os nossos convidados irão falar-nos do impacto que os produtos endógenos têm na promoção e valorização dos territórios e também dos principais desafios motivados pela situação pandémica que estamos a viver. Na Estratégia 2027 do Turismo Portugal, focada em ativos que visam a sustentabilidade e competitividade do destino de Portugal, um dos ativos estratégicos para a década são, efetivamente, os produtos endógenos, que refletem características intrínsecas e distintivas do destino. E possuem ainda reconhecimento turístico internacional e elevado potencial de desenvolvimento no futuro. E para discutir aqui e para iniciar a discussão, se me permitirem, começo pela Maria Inês Batista, uma vez que é nossa anfitriã e estamos em sua casa, não é? Estamos aqui em Alvaiázere, e pedi-lhe para nos explicar, em primeira instância, o que é o xíxaro, porque para nós já é algo que muito familiar, mas acreditamos que haja pessoas que ainda não o conhecem. E em que medida é que o xíxaro é efetivamente o rosto, o produto bandeira aqui de Alvaiázere? Em primeiro lugar, desejar um bom dia a todos, agradecer desde já o convite, na qualidade de Presidente da Confraria, para contribuir mais uma vez para este debate sobre o xíxaro, que no fundo é uma bandeira do nosso concelho. Não podemos dissociar realmente o município do Xíxaro. Nós, como confraria, acabamos por ter um papel, penso que bastante importante, porque acabamos por levar o Xíxaro a todos, tanto nacional como internacionalmente, e graças a isso também muito se fala sobre Alvaiázere, e sempre que se fala de Alvaiázere fala-se do Xíxaro, sempre que se fala do Xíxaro fala-se de Alvaiázere. Marinês, vou-me só meter consigo. Diga. Às vezes pensam que o xíxaro é um peixe, é assim? O xíxaro é uma leguminosa, muito semelhante ao tremoço. Pronto, se vamos falar a nível de semelhanças, realmente é semelhante ao xíxaro. É uma leguminosa, na família do feijão, do grão de bico. É muito rica, é um produto foi sempre utilizado em Alvaiázere já pelos nossos avós, de maneira que nós, em bom tempo, soubemos aproveitar este produto e acabamos por fazer dele realmente a nossa bandeira, e acho que temos feito um bom trabalho. A confraria tem neste momento 77 confrades e confreiras que o fazem com amor, sem estar à espera de receber absolutamente nada com isto, mas porque principalmente falamos de Alvaiázere e levamos Alvaiázere a todo o lado. Nós, sendo realmente um produto muito apreciado e que esta zona efetivamente é melhor para produzir o xíxaro devido ao calcário que tem, toda a nossa zona, tanto Alvaiázere, Penela, Ancião, é uma zona que produz muito bem porque a terra realmente ajuda. Ela é produzida facilmente entre pedras e árvores, oliveiras, figueiras, e portanto os nossos avós souberam aproveitar realmente, porque a terra não é muito rica, mas souberam aproveitá-la. Obrigada. E que medidas concretas têm sido tomadas na promoção do território? Sei que Alvaiázere é a capital do xíxaro, sei que está a ocorrer também uma iniciativa online que a Alvaiázere sabe bem. Que outras medidas é que têm sido levadas a cabo aqui em Alvaiázere? O facto de termos passado por este problema, que é esta pandemia, acabou por fazer, e muito bem, o município acabou por aproveitar para poder utilizar outras formas de chegar ao público. Fizemos realmente este programa, o município fez o programa sobre o Sabe Bem, que
que convidou todos os produtores, todos os restaurantes da zona a fazer um prato. Vai haver um concurso em que depois irão júris avaliar. E depois temos a situação de que aproveitamos também, com o apoio dos Correios, dos CTTs, fazer envio para online, um programa online em que fazemos a venda do produto. Obrigada, Maria Inês. Passo agora a palavra ao Paulo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal do Fundão. Paulo, se por um lado o xíxaro é um produto cujo potencial ainda está a ser explorado e mesmo Alvaiazer ainda se está a posicionar no mapa nacional, ainda que tenha dado um passo gigante nestes últimos tempos, a cereja do Fundão é uma marca consolidada. Tanto quanto sei, a Câmara lançou esta marca há mais de 15 anos, ou há cerca de 15 anos, e gostaria que partilhasse em pormenor como é que surgiu e em que medida contribuiu para o reconhecimento do território e do Fundão e para o seu impacto turístico. Ok, muito obrigado, muito bom dia. Agradecer o convite. Bom, é uma história... Bom, primeiro, essa questão de uma marca consolidada, é verdade que é uma marca que é muito conhecida, tem muita notoriedade em termos das frutas portuguesas, provavelmente fazemos parte das 4, 5 marcas territoriais, neste caso já na IGP, em termos de identificação geográfica protegida, associada, no nosso caso, à cereja. Obviamente toda a gente conhece também a pera roxa, toda a gente conhece o ananás dos Açores, por exemplo, a laranja do Algarve, só para referir algumas marcas de fruta que se associam a geografias mais concretas, e seguramente a cereja do Fundão está nesse painel, de certa forma restrito, de produtos que pela sua origem se constituíram uma marca, e a partir dessa marca com o ganho de notoriedade, obviamente hoje em muitas regiões do nosso país, sobretudo do centro-sul do nosso país, por vezes até se confunde o produto com a própria marca. Quando queremos comprar cereja, associa-se logo a comprar cereja do Fundão, como se só houvesse cereja no Fundão. É verdade que nós produzimos hoje cerca de 60% da cereja nacional, o que nos dá também uma posição bastante dominante, se quisermos, no mercado nacional. No mercado internacional, Portugal representa muito pouco em termos da produção da cereja internacional, mas de facto temos essa posição em termos do mercado interno. Constituir a marca é tomar opções, é criar regras. É, por exemplo, dizer que nem toda a cereja que se produz do Fundão pode ser cereja do Fundão, o que é algo que já por si representa bem, por vezes, dificuldades na mediação com os produtores que esta questão traz. Também é a organização de produtores. Ou seja, é impossível pensarmos termos uma marca, criarmos o seu caderno, criarmos aquilo que é a sua carta de missão, se quisermos, dessa mesma marca, criar aquilo que são as regras e aquilo que são os termos de qualidade que queremos desse produto e, simultaneamente, não olharmos para aquilo que é a organização da produção. Isso seria até um pouco absurdo. Por isso, criar esta marca foi também tomar, em determinado momento, uma decisão difícil, que foi pôr em causa qual era o modelo organizacional que na altura existia, que era um modelo muito centrado numa cooperativa, onde os próprios produtores faziam concorrência à própria cooperativa, porque basicamente a produção de melhor qualidade não entrava na cooperativa, sem qualquer penalização para os produtores, e simultaneamente tínhamos uma situação que era uma pulverização gigante de intermediários, de comerciantes. Eram quase 200 comerciantes que na altura estavam na produção, na comercialização, o que tornava praticamente inviável a gestão dessa marca. Por isso, tivemos a sorte e o talento na altura, pelo menos a visão, de criá-la junto ao Euro 2004, numa história de sucesso, através de uma assinatura que é cereja do Fundão, fruto da nossa seleção, aproveitando um vazio
legal que havia dos direitos de imagem à volta dos estádios de futebol. Essa é uma história já, de certa forma, conhecida, é uma história, em termos de marketing territorial, bastante bem colocada. Criámos uma estrutura específica que só trabalha a Cereja do Fundão, profissionalizámos, de facto, essa estrutura dentro do município e determinámos um programa anual em termos de comunicação, em termos de valorização da cereja, que fazemos de forma contínua há pelo menos 15 anos. Por isso há uma continuidade no trabalho, há uma forma organizacional diferente. Hoje há uma organização de produtores que é a Cereja Fundão, que surge a partir e à volta da marca Cereja do Fundão. Se não houvesse a marca Cereja do Fundão, não tínhamos conseguido aglutinar e agregar os produtores à volta dessa marca. Hoje a Cereja do Fundão é uma identificação geográfica protegida. Há coisa de um ano, ou seja, nós tivemos muito tempo com uma marca que ainda não estava protegida do ponto de vista daquilo que são os termos de proteção, não era nem uma DOP, nem uma identificação geográfica protegida, e hoje sim também trabalhamos a cereja o ano inteiro, sendo que o impacto Paulo, da economia da cereja... Ia colocar-lhe exatamente essa questão. Sendo a época da cereja num período muito curto, não é? Entre maio, creio eu, e julho, tem aqui um desafio acrescido em manter viva na memória dos consumidores a marca durante o resto do ano. Que estratégias concretas é que têm desenvolvido nesse sentido? Bom, a cereja hoje tem um impacto na nossa economia local de cerca de 20 milhões de euros, o que é um impacto bastante relevante. E ela hoje expressa-se o ano inteiro. Essa também foi um caminho que fomos fazendo para manter viva a marca. Desde logo numa perspectiva muito aberta em termos de criação, de criatividade, porque era fundamental lançarmos ao mercado aquilo que podiam ser os produtos que se desdobram da cereja, sobretudo os produtos no setor agroindustrial, que podiam de facto pôr a Cereja do Fundão todo o ano no mercado, desde os agroalimentares, a parte dos licores, o pastel de cereja, várias compotas combinadas com a parte da cereja, até outros na vertente mais produtos farmacêuticos, até noutras vertentes que são os produtos de natureza turística. Ou seja, nós olhamos para a cereja como marketing territorial. A Cereja do Fundão entra-nos na primeira linha de notoriedade e de expressão de criação de valor do território do Fundão. Foi assim durante bastantes anos, e fomos criando vários programas e vários produtos em modelos abertos. Por exemplo, obviamente, quando são empresas ou startups que criam produtos à volta do produto do Fundão, muito bem, mas nós estamos abertos a qualquer pessoa do mundo inteiro que, desde que tenha respeito por aquilo que é o produto, a origem do produto, possa nos desafiar a sermos quase co-criadores de produtos, ou simplesmente, a partir do pagamento de um FII, de utilização da marca, poderem de facto desenvolver produtos. Assim também foram desenvolvidos produtos, por exemplo, dos pés da cereja, que hoje estão em algumas companhias aéreas mundiais. Ou seja, nós, na prática, temos aqui uma perspectiva sempre já muito aberta e global daquilo que possa ser a criação de valor e de novos produtos a partir da cereja. E essa foi, talvez, um dos fatores mais importantes. Por exemplo, há bocadinho ao ouvir que os programas gastronómicos aqui de Alvaiares, e muito bem, para criar mais valor e percepção de valor, nós demos o salto em determinado momento, que foi para os grandes chefes do país. Ou seja, nós neste momento oferecemos... Paulo, já voltarei Sim, para okay. essa questão, pode ser? Força. Para que depois todos possamos partilhar essa questão. Passo aqui agora a palavra ao Humberto Rocha, consultor da Promerte, agrupamento de produtores de bovinos mertolengos. Humberto, obrigada por estar aqui. Começava por lhe perguntar o que é isto, o que é a carne de bovino mertolenga, qual a proveniência, pois o nome pode parecer um bocadinho redutor, não é? Mertolenga, pensamos em mértola, e portanto queria que em primeira instância esclarecesse essa questão e dissesse o que a diferencia das demais carnes bovinas em Portugal.
Muito obrigado, bom dia a todos, muito obrigado por o convite. É um gosto estar aqui e partilhar alguma informação sobre a carne mortelenga DOP com os presentes. A carne mortelenga DOP está sustentada em duas organizações irmãs, digamos assim, que é a Associação de Criadores de Bovinos Mortelengos, que é responsável pela gestão do livro genealógico da raça, onde estão inscritas todas as vacas de linha pura, a linha mãe da raça mortelenga, e que hoje andam em cerca de 17.500 animais, e igualmente a associação é responsável pelo Centro de Testagem de Reprodutores, que fica em Évora, tal como a nossa sede, e onde os animais vão sendo, através de testes de performance, selecionados para aquelas características genéticas que são mais diferenciadoras e que são mais referenciadas e notadas pelos consumidores de carne. Paralelamente com a associação, temos o agrupamento de produtores de bovinos mortelengos, que é uma sociedade anónima em que os seus acionistas, portanto, têm cotas, como por definição da sociedade, e das mesmas recebem. Nós somos a única organização da produção que temos conhecimento que distribua dividendos, como sociedade anónima. Porque é que a raça, sendo é uma DOP, aquilo que aqui é chamado de inserção territorial em termos de produção animal chama-se biótipo. O biótipo da raça é o Alentejo e o Ribatejo, e é isso que define a sua exclusividade de produção geográfica. Foi com base nesse princípio que a DOP, a denominação de origem, foi protegida, foi atribuída. E o nome de mortelenga vem porque, historicamente, o primeiro relato que há da existência destes animais, que são animais bastante conhecidos do público, têm 3 pelagens ou 3 fenótipos: o castanho, o malhado e o rosilho. O rosilho, que é para nós a pelagem mais bonita, que é facilmente identificada por todos como os cabrestos das touradas. Portanto, a raça, o primeiro núcleo é descrito como existente no concelho de Alcotim e de Mértola, e daí vem o nome de mortelengo. Obrigada pela explicação, Humberto. Num artigo que escreveu recentemente para o Agroportal, refere que a marca tem que ser uma história para contar e uma experiência para oferecer. O consumidor tem que ser transportado para o imaginário real, da origem, produção, e sentir-se especial no contacto com o produto. Gostaria de lhe perguntar em que medida é que esta afirmação se aplica na carne de bovinos mortelengos e se é aplicável a outros produtos, nomeadamente ao xíxaro, à cereja? Essa afirmação tem a ver com aquilo que são hoje tendências de mercado, em que os consumidores cada vez fazem escolhas conscientes, têm uma abordagem holística àquilo que consomem, querem saber de onde vem, como é produzido, se é sustentável, e a palavra sustentável hoje é usada de uma forma bastante comum, já se calhar abusiva. Sustentabilidade é uma condição de permanência do tempo, e isso é inerente a todos os produtos endógenos. Se não fosse assim, não teriam sido certificados, porque eles reportam-se a um modo de produção específico, numa determinada área geográfica, ou a um conhecimento tradicional que passa de geração a geração, que é a definição das ETGs, das especialidades tradicionais garantidas, mas eu ainda não lhe disse o que é que diferencia a carne mortelenga DOP. A carne mortelenga DOP tem no seu biótipo diferentes modos ou práticas produtivas, que vão desde as serras de Porto Alegre até ao Campo Branco, passando pelo montado. E o montado alentejano é, por definição, uma área muito particular de produção, e a maioria dos nossos 203 produtores de bovinos mortelengos têm a maioria das suas explorações no montado. E é aquela variabilidade florística que vai determinar. Nós somos aquilo que comemos, os animais também.
e é essa variabilidade florística que vai determinar as características organoléticas da carne mortolenga DOP, o seu sabor e o seu nível de gordura intramuscular que a diferencia. Obrigada, Humberto. Volto aqui à Maria Inês para uma última questão, que é, sei que em Alvaiazer, apesar de toda esta estratégia à volta do xíxaro, vocês deparam-se com um desafio, que é a produção do xíxaro. Pedia-lhe para falar um pouco deste desafio que têm vindo a atravessar. Nós gostaríamos, volto a dizer, que se produzisse mais xíxaro, porque realmente temos tido muita procura, há muita gente a entrar em contacto com o município, com a confraria, a solicitar xíxaro, mesmo para as ilhas, têm-nos pedido bastante. Efetivamente não temos muitos produtores, mas também gostaria de aproveitar esta oportunidade para convidar realmente mesmo jovens que estão a terminar cursos de agricultura e tudo mais, para apostarem um bocadinho na nossa região, virem, procurarem o nosso apoio, porque tanto o município como a confraria estão dispostos a ajudar, e temos mesmo a nível do município um apoio a nível do microcrédito, e portanto poderíamos ajudá-los nesse sentido. Obrigada. Volto aqui ao Paulo Fernandes para uma última questão. Paulo, com a Covid-19 houve aqui desafios acrescidos para os municípios. A partir de janeiro, segundo o nosso Primeiro-Ministro, vão começar a chegar as verbas da chamada bazuca europeia às empresas portuguesas e aos territórios. Como pensa que estes fundos podem ser aplicados nos territórios de média, baixa densidade, como o Fundão? Então, muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, acho que possam reforçar tudo aquilo que é a conectividade. A conectividade é um termo muito amplo, mas tem uma parte mais tecnológica. Nós, por exemplo, apostamos muito hoje na vertente do agrotec, ou seja, todos os 700 km² do nosso concelho hoje têm conectividade através de vários protocolos, o protocolo Wi-Fi, mas também o protocolo LoRa. Isso permite que esteja tudo potencialmente monitorizado, isso permite, nas vertentes de inovação aberta e na atração de tecnologia, que felizmente, a partir da criação da marca, houve um preço médio pago aos nossos produtores, em termos da lógica de mais de comércio mais justo, superior a 40% o quilo, ou seja, o que permite hoje aos nossos produtores poder haver reinvestimento, quer na parte de melhoria dos seus pomares, quer também na componente tecnológica, o que, por exemplo, reforça a produtividade. Por isso, conectividade para os territórios de baixa densidade são essenciais, quer para atrair novos moradores, o teletrabalho, quer para reforçar aquilo que é a gestão do recurso endógenos, tem muita ligação àquilo que é o território, por isso é uma linha que eu aqui deixava. Uma segunda é na transferência tecnológica de proximidade, estes centros, como por exemplo na área da biotecnologia. Nós hoje investimos muito na área da biotecnologia para fazer aquilo que é melhoramentos, nomeadamente das nossas variedades dos cerejais. Nós pagamos royalties muito elevados, cerca de 30% a 40% de uma cerejeira nós pagamos a laboratórios por esse mundo fora. Por isso, se nós tivermos essa tecnologia nacional, nomeadamente a partir daquilo que são as variedades mais autóctones, começando logo por essas, isso é uma vantagem muito grande. Mas não só por aquilo que pagamos, mas sobretudo por uma questão que é o acesso ao mercado. Se nós dominarmos a tecnologia, se nós formos inovadores, nós conseguimos antecipar uma nova variedade ou uma melhoria de uma variedade cerca de 10 anos. 10 anos no mercado é um mundo enorme. Pode ser a diferença entre continuarmos a ser competitivos ou deixarmos de ser competitivos. Por isso, essa é uma questão também muito importante. E a terceira dimensão é que utilizemos esse recurso para que o país não se feche. Quando digo não se feche, é que se abra ainda mais ao mundo, se possa ainda internacionalizar mais, que possa, por exemplo, integrar melhor aquilo que é um caminho que ali o nosso colega de painel falava da responsabilidade ambiental, e eu falo também da responsabilidade social. Nós precisamos de trabalhadores, precisamos de técnicos, do melhor que possa existir no mundo, atrair talentos, seguramente, mas também precisamos de trabalhadores para fazer a apanha da cereja, porque precisamos de cerca de 400 a 500 trabalhadores temporários que venham pelo mundo inteiro. Nós queremos que esses trabalhadores se integrem, possam deixar até de ser temporários, por isso a responsabilidade social é muito marcante
Porque hoje o consumidor não só olha a responsabilidade ambiental, as melhores práticas ambientais, mas também quer saber se aquela cereja que tem nome próprio, tem muitas vezes apelidos de famílias dentro da agricultura familiar, se aquelas pessoas que ali trabalham têm todas as condições de dignidade e até de poderem, obviamente, também poder ter aqui até um nível de vida, uma esperança de melhorar a sua vida, que Portugal e a Europa deve estar sempre no centro daquilo que são as suas preocupações. Muito obrigada, Paulo. Humberto, viu a acenar quando o Paulo falava. Não sei se quer complementar aqui esta questão da sustentabilidade, que é, aliás, a sua área de especialidade. Os produtos DOP, os produtos endógenos, e a sua produção, e o Sr. Presidente da Câmara acabou de sublinhar isso, são negócios de base tecnológica. Muitas vezes, quando se fala em negócios de base tecnológica, nós estamos a pensar no Uber, nas plataformas, na indústria 4.0. Não, a produção animal, a produção vegetal, são negócios de base tecnológica que, para sobreviverem e se dimensionarem, têm que ter um input permanente de conhecimento técnico e de conhecimento científico. Por isso, a Promert e a ACBM são um dos 10 parceiros de um projeto europeu que é o Bovine, que é uma rede transnacional que se dedica, que é um projeto do Horizonte 2020, um investimento de 2 milhões de euros da comunidade, essencialmente para identificar boas práticas e necessidades básicas para a produção sustentável de bovinos. E, portanto, essa rede vai nos dizer o que é que nós fazemos bem e o que é que fazemos menos bem, e é transversal a toda a Europa, porque há aqui problemas de impacto ambiental que são transversais a todo o continente europeu. Da parte da carne mortelenga, aquilo que eu gostaria de sublinhar, e também muito em linha com esta estratégia que é muito comum e que eu desconhecia, da cereja do fundão, isto mostra que conferências como esta são muito importantes para uma partilha de experiência, pelo menos para saber que em tal sítio se faz desta maneira e que há aqui uma convergência de estratégias comerciais, de marketing e até de investigação de base tecnológica. Dizer-vos que nós hoje trabalhamos essencialmente carne fresca, bifes, como a designação comum, que trabalhamos muito produtos de valor acrescentado, almôndegas, hambúrgueres, carnes picadas, e que, não fora o Covid, já teríamos feito uma ampliação deste nosso posicionamento comercial, com um lançamento, marcado por um lançamento de um livro de receitas só com carne mortelenga pelo chefe António Nobre, que nos transportará para uma outra fase, que é a de ir ao encontro da comercialização de pratos pré-cozinhados, não só no formato individual para estar na moderna distribuição, mas também para um negócio que vai florescer a seguir ao Covid, que vão ser os takeaways, que vão ter um impacto tremendo. Isso é comum noutras sociedades mais desenvolvidas, e vão com certeza haver takeaways com diferentes posicionamentos, muito segmentados, e onde naturalmente os produtos endógenos todos, a carne e a fruta, têm o seu lugar. Por fim, eu só queria dizer que realmente no setor dos produtos endógenos de fruta, o volume de negócios é muito, muito grande comparado com aquilo que é nas carnes. Eu estimarei que nas frutas, e o Sr. Presidente pode me corrigir, o volume de negócios andará nos 40 milhões de euros no seu conjunto, e nas carnes todas não ultrapassará 15 milhões. Portanto, temos que pedalar aqui no setor da proteína animal. Obrigada, Humberto, pela partilha. Estamos a chegar ao final desta nossa primeira conversa, da primeira edição das Conferências do Centro. Queria só agradecer aqui aos convidados e dizer que teremos para almoço xíxaro, portanto, está a decorrer o Alvaiazer, sabe bem, e todos nós vamos encher a barriga de xíxaro, portanto, para quem ainda não provou, vai ter essa oportunidade. Muito obrigada. Vamos então dar início à nossa segunda conversa sobre produtos endógenos, o rosto dos territórios, e chamo
para conversar connosco sobre esta temática Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta Cafés, e António Trigueiros de Aragão, administrador das Fábricas Lusitana. Antes de mais, agradeço a presença aos dois e começava aqui pelo Rui. Rui, não sendo o café um produto endógeno, é importado, como sabemos, houve uma enorme audácia por parte do comendador Rui Nabeiro em manter a unidade produtiva em Campo Maior. Esta decisão fez com que o café fosse o rosto do território, não só pelo impacto social, através da criação de postos de trabalho que esta decisão teve, mas também o impacto turístico pela posterior instalação do Centro de Ciência do Café. Pode-nos falar mais sobre esta decisão e aquele que foi o impacto no território em Campo Maior? Olha, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer vir até Alvaiazer e estar aqui a partilhar um bocadinho daquilo que é a nossa experiência. De facto, o café é importado. Em Portugal, ou na Europa, não se produz, do ponto de vista agrícola, o café, excepto nos Açores, onde nós estamos a contribuir com um projeto para desenvolver a produção de café nos Açores, mas, enfim, de resto não há na Europa outro sítio onde, do ponto de vista agrícola, se produza. Campo Maior acaba por aparecer como um território que é próspero no café, e isso remonta um bocadinho, do ponto de vista histórico, à época da Guerra Civil Espanhola, porque o contrabando nessa altura foi criando clusters de vários produtos em toda a raia, alentejana e não só, e Campo Maior, portanto ainda antes do tempo de o meu avô e da minha família se decidir montar o seu negócio em Campo Maior, já havia produção de café e já havia cluster de café em Campo Maior. Na verdade, o meu avô foi o primeiro que teve a audácia de, a partir de Campo Maior, vender para Portugal. Portanto, esse foi talvez o momento mais importante. E se, diria eu, 40 anos atrás, poderia fazer pouco sentido trazer o café desde Angola ou do Brasil, de barco, tirar os contentores, levar para Campo Maior, torrar e depois voltar a vender em Lisboa, no Porto ou no Algarve, hoje faz imenso sentido estar em Campo Maior. Porquê? Porque Campo Maior, não vou dizer que é o meio da Península Ibérica, mas está mais próximo do meio da Península Ibérica do que está Lisboa, do que está o Porto ou do que está a Leiria. E nesse sentido há aqui uma vantagem competitiva clara. Nós hoje não somos uma empresa só que vende para Portugal, ou que vende só para Lisboa, ou que vende só para o Algarve. Nós vendemos para a Espanha, vendemos para a França, vendemos para o Luxemburgo, temos também empresas hoje na Suíça, e depois, isto na Europa, mas fora da Europa, também temos empresas em Angola, no Brasil e até na China. Portanto, acabamos por exportar para todos estes países. Mas a vantagem de estar, de facto, em Campo Maior é esta, é que Campo Maior está muito mais próximo do centro da Península Ibérica do que o contrário. Mas, por outro lado, aquilo que acaba por acontecer é que há também uma vontade muito grande de contribuir para o crescimento da região, não é? E, portanto, na sua pergunta falava, de facto, desta componente do turismo, que é importante, não só o Centro de Ciência do Café, mas a adega maior e tudo que ela traz, do ponto de vista do vinho, do ponto de vista da experiência que vamos ali gerando. Penso que criar postos de trabalho em Campo Maior é algo que faz parte da missão de vida e fez sempre do meu avô, e que é muito importante para nós porque faz parte também daquilo que a marca Delta é. Portanto, esse é um dos pilares da marca e, portanto, não o podemos abanar. Muito obrigada, Rui. Vou passar aqui ao António Trigueiros de Aragão. António, deixe-me dizer que é um privilégio estar aqui a moderar o painel e a entrevistá-lo na medida em que somos conterrâneos, não é? E também pela paixão que fala da nossa Beira Baixa. E, portanto, queria-lhe perguntar, né, dizer, as fábricas lusitanas estão instaladas na freguesia de Alcaíns.
Estão quase a fazer 100 anos, é também uma empresa familiar, à semelhança aqui da Delta Cafés, e a liderança vai na 4ª geração. Já atravessaram várias crises económicas, inclusivamente uma guerra mundial, e portanto eu perguntava como é que isto se consegue. Muito obrigado pelo convite. Como é que se consegue? As fábricas Lusitana, no fundo, são fruto de anos de trabalho e, como diz, vão fazer 100 anos daqui a 4 anos, em 2024. Vão fazer 100 anos não a Sociedade de Fábricas Lusitana S.A., mas vão fazer 100 anos uma cadeia, e uma cadeia que durante anos trabalhou, que teve início mais ou menos em 1924, num casal, numa equipa, e que souberam, no fundo, inovar à época, porque todos os produtos iniciais, desde o início não da fábrica Lusitana, mas do meu bisavô e do casal que iniciou, sempre tiveram inovação. Há dias eu vi as agendas da Lusitana, chamava-se Lusitânia Massas, de 1930 e tal, e diziam, consuma português, seja português. Engraçadíssimo, porque eu tinha estado numa associação ligada também à carne, ao alentejo e aos cereais, onde se estava a falar do consumo português e dos cereais nacionais, e depois estava a ver a agenda e estava a ver engraçado. Estamos a falar de 80 anos de hiato. E, portanto, no fundo, o que é que apostaram? Apostaram na inovação, apostaram numa coisa muito importante, que é a consistência. Consistência é algo importantíssimo. Apostaram no equilíbrio e apostaram em nunca defraudar o consumidor. Eu penso que isso é, independentemente de onde se está no centro, no norte, no litoral, é trabalhar, inovar e não defraudar o consumidor. E penso que estas são palavras-chave que parecem de lá para Alice, mas que, se olharmos para grandes trajetórias que houve e grandes problemas que existiram, faltaram-se por muitas vezes estas palavras. E são palavras muito simples, mas nós temos que enfocar a vida e temos que enfocar o nosso trabalho. E, no fundo, penso que isso é o culminar de, hoje em dia, existir esta empresa no centro, como existem muito mais, e que são as grandes empresas também deste país. Muito obrigada. Volto aqui ao Rui. Rui, para além do café, o Grupo Nabeiro tem feito uma forte aposta na produção e comercialização de produtos endógenos, como é o caso da Adega Maior, que renovou a tradição do vinho alentejano, e da recente aquisição das águas do Alardo no Fundão. A valorização dos produtos endógenos está enraizada na estratégia do grupo? Faltou também a marca Campo. Nós temos uma marca que é a Campo, a azeitona. É um produto muito típico ali da região de Campo Maior, onde se produz bastante, e portanto nós temos uma marca que é a marca Campo, que comercializa azeitona e não só, enfim, todo o tipo de produtos da terra. Acabamos por diversificar um bocadinho e ter essa marca a trabalhar vários produtos. Bom, eu não diria só que é os produtos endógenos. Nós gostamos de trabalhar sobretudo marcas, e isso é um ponto importante para nós, porque nós construímos marcas. Tudo o que fazemos é à volta de marcas. Eu falava da marca Campo, falo da marca Delta, como falamos da Adega Maior. De facto, a Adega Maior trouxe de novo a produção de vinho a Campo Maior, coisa que não havia, portanto a uva foi desaparecendo ao longo dos anos e voltou nestes últimos 15 anos a aparecer na região e com bastante sucesso. Portanto, temos trazido de facto de volta ao campo as pessoas naquela região, e uma das coisas que acreditamos é que é importante ter produtos com qualidade, é importante depois haver a consistência que estava a falar, porque é isso que traz o valor às marcas, não é? As marcas vivem, as marcas são um contrato entre a empresa e o consumidor. E quando eu coloco uma marca, o que eu estou é garantir que sou consistente naquilo que faço, e portanto é extremamente relevante o que disse, porque, e daí eu dizer que trabalhamos muito marcas, e da importância de trabalhar marcas, como falámos também de todas as outras marcas que fomos ouvindo, e trazer de novo esse tema é extremamente importante. Nós gostamos de produtos que palpamos, não é? Que são palpáveis, e portanto falar de produtos endógenos é verdade. O café não é um produto endógeno de Campo Maior, mas uma vez mais criámos um cluster importante, criámos postos de trabalho ali, e só é possível continuarmos porque este trabalho do ponto de vista de marcas está a ser bem feito, é consistente. E somos, enfim, um conjunto de gente séria que o que quer é trabalhar
e o que quero é construir e que precisamos de ir trazendo estes produtos todos que temos também muita inovação, que é um dos pilares importantíssimos para nós. Portanto, não ficarmos cómodos no lugar em que estamos e ir trazendo novidade, conseguirmos trazer diversificação também dentro dos produtos que temos. É essencial ir construindo para a frente e ter uma visão, e eu acredito que nós temos uma visão muito clara. Muito obrigada, Rui. António, pegando aqui na importância das marcas, a Branca de Neve é uma das marcas mais reconhecidas pelos portugueses. Não sendo um produto endógeno, em que medida contribui para alavancar o território alcaíns e o território, e qual o impacto económico e social que tem? Eu estou absolutamente de acordo com o que acabou de dizer o Rui Nabeiro. Produtos endógenos são importantíssimos, mas normalmente é muito restritiva a imagem do produto endógeno, isto é, o produto endógeno é a minha opinião. Não, eu não considero isso. Eu considero que o produto endógeno são as famílias, as empresas, as equipas e tudo o que se faz numa região e que conseguiu associar àquela região aquele produto, e por trás daquele produto está a família, as famílias, as empresas e as equipas. Ninguém pode esconder isso. Se o Café Delta, o café, não é uma matéria-prima daquela zona e do Alentejo e do Alto Alentejo, também a farinha Branca de Neve não é feita com trigo da Beira Baixa. Muitas vezes o trigo vem de França, porque há pouco trigo em Portugal, há pouco trigo mole. O que é importante? O que é importante é criar marcas. E há uma frase que não é minha, mas que diz que a marca é uma promessa de uma experiência. Isto é, se nós quisermos um café, sabemos qual é o café que vamos comprar. Se quisermos uma farinha para fazer bolos, sabemos qual é a farinha que vamos comprar. E aqui é que está o poder da marca, que é, por trás destas minhas frases, está uma marca de um café e está uma marca de uma farinha, por exemplo, como estarão outras. Isso é que é importante, isso é que traz a tal consistência, que traz a tal riqueza às regiões. Traz as empresas, que são fundamentais, não há país, não há organização sem empresas, e por trás dessas empresas traz o quê? Traz as famílias, traz riqueza, traz a responsabilidade social, e é isso que nós temos de trabalhar. Marcas, bons produtos, produtos consistentes, e acima de tudo, envolver depois tudo o que for possível envolver das nossas regiões. E é isso, só para terminar, chama-se cadeia de valor. O que nós temos que valorizar é a cadeia de valor. E a cadeia de valor tem muitos passos. Um produto não é a matéria-prima para o consumidor, não. Entre a matéria-prima e o consumidor tem um sem número de passos. E esse sem número de passos é cada vez mais temos que os valorizar, mantendo o valor, a mais-valia desse passo nas nossas regiões e no nosso país. E de preferência depois, ao conseguir exportar, também trazendo essa mais-valia da exportação, criando um mercado muito maior. Muito obrigado. Obrigada, António. Rui, voltando aqui àquela temática quente da bazuca europeia, a minha pergunta é, em que medida é que estas verbas, que alguns já dizem que não são suficientes, em que medida é que estas verbas podem ser aplicadas às empresas? Nomeadamente em territórios como Campo Maior. Pergunta difícil. Antes de mais, eu penso que aquilo que todos desejamos é que o uso de tanto dinheiro, sendo suficiente ou não, estamos a falar de um montante que eu nem consigo dizer o valor. O que eu referi do insuficiente era o direcionado às empresas. Eu percebi. Mas o que eu iria dizer é que, antes de mais, aquilo que eu gostaria era que houvesse muita transparência na forma como todos estes valores serão usados. Eu penso que é absolutamente desejável que haja muita coerência enfim, e muita transparência na forma como se vai usar todo este dinheiro. Do ponto de vista das empresas, tudo depende da perspectiva, não é? De facto, o momento que vivemos é um momento que está a destruir muito valor na maioria das empresas. Não vou dizer todas, mas diria que a maioria, de certeza, que está a haver um nível de destruição de capital bastante grande, de destruição de valor. E se pensarmos que esse dinheiro é para compensar, necessariamente será insuficiente. Agora, aquilo que podemos e devemos direcionar, aquilo que for possível, é direcionar às empresas e aos projetos que sejam inovadores, que acrescentem valor, que nos permitam diferenciar, que permitam, de facto, ter aqui uma perspectiva social e uma perspectiva também ecológica importante, não é? Nós agora estamos aqui a fazer um projeto muito interessante
que eu não sei se conhecem, de reaproveitamento da borra do café e transformá-la em cogumelos. Portanto, nós o que estamos a fazer é fizemos uma parceria com uma startup que já o fazia, mas uma escala muito pequena, e estamos a ajudar esta startup, entramos no capital, portanto é um projeto no qual acreditamos, e o que fazemos é recolhemos a borra de café usada no café, e portanto ela vai ser colocada em sacos em conjunto com a semente do cogumelo, que é o micélio, e depois o que vai fazer é, nasce o cogumelo, mais ou menos ao fim de 5 semanas, e vamos revender o cogumelo aos restaurantes ou nos mercados. Portanto, isto é um projeto de economia circular, enfim. Porquê? Porque reaproveitamos aquilo que era um resíduo e transformamos o resíduo num subproduto que depois vai dar de novo um produto e portanto continuamos no projeto de economia. E eu acho que estes são projetos muito interessantes, não é? Portanto, gosto, enfim, particularmente deste, porque vejo-lhe um potencial tremendo, porque inclusivamente é um projeto de proximidade, portanto, de facto, tem que ser produzido próximo do sítio onde vamos comercializá-lo, e acho que tem um potencial tremendo. E estes são talvez o tipo de projetos que nós temos que também pensar, é como é que nos reinventamos e o que é que nós temos que fazer diferente, e penso que é para isso que esses fundos devem servir. Muito obrigada, Rui. Voltamos agora aqui ao António. António, para além da sua função como administrador das fábricas Lusitana, muito tem feito pela região de Castelo Branco. Tanto quanto me lembro, está na direção da Inove Cluster, esteve no NERCAB, está também na mesa da Caixa de Crédito Agrícola e fez recentemente investimentos nas Termas Monfortinho. Qual é para si a estratégia para divulgar a região? E pergunto-lhe se pensa que passa pela ligação à Espanha. É evidente que passa pela ligação à Espanha, não haver essa ligação é uma aberração. Eu penso que há 3 vetores muito simples. Do ponto de vista geográfico, fazer o IC31. É assim, Monfortinho, Castelo Branco, Fundão, tem que ser a grande entrada na zona centro de Portugal. Santarém, Madrid, são menos 125 km. As plataformas da Azambuja, ir e vir a Madrid, são menos 250 km. Para as centenas de caminhões cá diários, basta ver o que isso é. É uma aberração não estar feito essa ligação. Essa ligação vai permitir a ligação de toda a zona de Madrid ao mar e ao mundo, e vai permitir a ligação da zona centro à Espanha e à Europa. Isto é uma coisa completamente evidente. Estamos a falar em 45 km, não se compreende como é que nunca foram feitos, na minha opinião, porque nunca ninguém os quis fazer e nunca foi uma prioridade daquela região. Hoje em dia começa a ser, fala-se nisso e está aprovado. Do ponto de vista geográfico. Do ponto de vista mais da região, eu acho que há 2 apostas. Educação e investigação. Continuar a apostar na educação. Universidade da Beira Interior, Politécnico Castelo Branco, apostar na educação e na investigação. Há grandes polos também já de investigação naquela região e, portanto, do ponto de vista da região, educação, investigação, eu acho que é fundamental. E depois, a aposta também nas infraestruturas tecnológicas. Falamos no teletrabalho, é muito importante ir para o teletrabalho. Eu sou para teletrabalho na aldeia onde eu tenho a minha residência, onde tenho a minha casa, não há fibra óptica, não há a maior parte, tem que ter uma antena de satélite para ter internet. Portanto, é assim, apostar em infraestruturas tecnológicas. E para quê? Tudo isto para irmos buscar uma coisa, que é conseguirmos mão de obra qualificada. Nós temos que conseguir pôr naquela região a viver ou a circular, porque a mão de obra qualificada não tem que estar num sítio, ela pode circular, mas temos que conseguir buscar essa mão de obra qualificada. E, portanto, educação, investigação e infraestruturas tecnológicas, para mim, o mais importante na região. Quanto ao Governo, eu penso que o Governo tem que repensar a parte dos apoios e tem que pensar muito também nas empresas que eu chamo clássicas. Há muitas empresas clássicas em velocidade de cruzeiro, caso das fábricas Lusitana, para não falar noutras, não vou estar a falar na casa dos outros, que nunca conseguem ter acesso a nada. E não têm acesso porque ou são PMEs e não são pequenas empresas, ou são pequenas empresas e não são PMEs. Há sempre um se, no fundo, elas estão bem. E o estar bem é uma coisa muito relativa, elas estão bem, elas estão em velocidade de cruzeiro e, portanto, não conseguem ter acesso a nada. Elas tentam inovar, mas nunca estão integradas em nada. Eu penso que é importantíssimo também pensar nessas empresas e é importantíssimo que esses tais apoios que vêm da Europa pensem projetos âncora para as regiões,
projetos âncora, e isso só parte dos governos, que os governos é que conseguem influenciar estes projetos âncora, e que pensem nas empresas que estão instaladas. E as empresas que estão instaladas têm que ter direito a uma coisa que há vergonha, que ninguém tem coragem para falar, que é prémio. As empresas têm que ser premiadas. As empresas existem para ter resultados. As empresas não podem estar completamente sufocadas do ponto de vista fiscal e laboral e não conseguir ter prémio. E quando eu chamo prémio, não é um prémio por adiantamento, não. É um prémio por... Eu tenho 100 colaboradores, vou reformar 10, vou ficar com 90. Porquê é que eu não hei de ter um prémio de ir buscar mais 10? E o meu prémio não é nada antes. O meu prémio é um benefício na segurança fiscal, social ou em qualquer coisa. Prémio. É preciso prémio. Muito obrigado. Obrigado, António. Rui, acenava enquanto o António falava, pedia-lhe para complementar aqui estas afirmações, se concorda, se não, que o acesso ao investimento deve ser facilitado. Sim, concordo. Concordo que, naturalmente, que a dificuldade que as empresas hoje têm é que, se não se enquadram dentro de um quadro muito restrito, têm muitas dificuldades em aceder aos fundos e portanto, acredito que quem cria valor, e por isso é que acenava, quem cria valor tem que ser recompensado por isso e de facto quem já cá está há muitos anos a fazê-lo de forma consistente e que é um pilar da economia, e acredito que são estas as empresas que se calhar vacilaram menos neste período e que garantiram que os postos de trabalho ainda lá continuam de alguma maneira, e sobretudo neste momento esse incentivo à manutenção de postos de trabalho, a garantirmos que os postos de trabalho existem, porque precisamos que as pessoas trabalhem. O maior problema que podemos ter na nossa economia é, de facto, a destruição dos postos de trabalho neste momento. Eu penso que deve haver aqui um incentivo a que não se destruam os postos de trabalho e que as pessoas continuem a trabalhar. E era nesse sentido que estava a anuir. Claro. Muito obrigada. Vamos encerrar aqui a conferência. Peço só ao António, em jeito de conclusão... Pode ser, António? Que em jeito de conclusão, fala aqui um bocadinho daquelas que são as oportunidades para o futuro, tendo em conta aquilo que discutimos aqui, os produtos endógenos, os territórios, em que medida é que isto também é uma oportunidade, tendo em conta a situação que vivemos? As dificuldades que advieram da Covid são uma oportunidade. E completando o que disse o Rui Nabeiro, há uma coisa muito importante que é apoiada em números. 2/3 da nossa economia, da nossa massa trabalhadora estava ligado aos serviços e 1/3 à indústria. Mas quando há uma crise, esses 2/3 têm uma dilapidação enorme, é olharmos agora para a restauração, para os serviços, para tudo, tem uma dilapidação e a indústria continua. Mas quando vier a retoma, a indústria não vai crescer exponencialmente, não vai aumentar os empregos exponencialmente. Os serviços vão normalmente crescer exponencialmente. E tem que se pensar isto um bocadinho na economia e lá está, tem que se apoiar um bocadinho a indústria. Mas não é fácil agora desenvolver uma região e começar a criar a indústria nessa região só para... O que é que o Covid nos traz? O que é que a Covid nos trouxe? O que é que nós podemos olhar? Temos regiões com atributos enormes e normalmente não se olha para os atributos da região. Quais são os nossos atributos muito grandes? Quanto a mim, estas regiões centro são segurança. Fala-se muito pouco em segurança. Somos das regiões mais seguras do mundo, queiramos ou não. Se pensarmos nas nossas cidades, somos as cidades mais seguras do mundo. Temos quase todas as cidades em Portugal rodeadas de parques naturais, de reservas e de água. É uma coisa que ninguém fala nisto. Quase todas, nós hoje estamos em Alveadre, se começarmos a pensar o que é que existe à nossa volta de floresta e de água, se pensarmos em Castelo Branco, no Parque Natural do Tejo Internacional, se pensarmos no Alentejo, no Guadiana, se pensarmos na Costa Vicentina, nós temos as nossas cidades rodeadas de parques naturais. Ninguém fala nisto. Temos as nossas cidades, queiramos ou não, rodeadas de água. Independentemente da seca, nós não temos é o aproveitamento da água que temos, porque nós temos água, se nós pensarmos. Eu próprio tenho umas termas, tenho 1 bilhão e 200 milhões de litros de água, que é deitado para o lixo todos os dias. Quer dizer, e portanto nós não fazemos o aproveitamento. E eu penso que esta Covid nos pode trazer isso. E pode trazer a força para criarmos condições para trazermos a tal mão de obra especializada, o tal teletrabalho. Porquê? Porque todas as nossas cidades do interior têm hospitais, têm escolas, têm politécnicos, têm universidades, temos infraestruturas excepcionais. Nós costumamos dizer mal tudo, mas não é. Se olharmos, são muito boas. E nós, em vez de dizer mal, só temos que as melhorar e só temos que mostrar ao exterior o que nós temos para quê? Para darmos ao exterior, para cativarmos
vir essa mão de obra, vir essas pessoas especializadas e daí podemos começar a desenvolver mais ainda as nossas regiões. Portanto, nós temos que criar uma moda que é a moda de termos segurança, qualidade de vida e trabalho digno e com condições. Penso que é muito fácil dizer isto, eu sei que é difícil pôr em prática, mas é por aí que nós temos que lutar. Muito obrigada, António. Vamos então finalizar. Muito obrigada, Rui, também pela presença. Queria agradecer a todos os oradores que passaram por aqui, à Maria Inês, ao Humberto, ao Paulo Fernandes, e dizer que agradecer os exemplos que deram de liderança nestes tempos de mudança. Agradecer também, obviamente, à Câmara Municipal de Alvaiazer, que está sempre receptiva a estes desafios que nós, Territórios Criativos, vos lançamos e acreditamos ter tido aqui um papel importante nesta que é a alavancagem dos produtos endógenos e no sentido macro dos territórios. Muito obrigada a todos. Vemo-nos na segunda edição das Conferências do Centro.